Ele gosta de meninas novinhas. Eu tinha 17 anos. Começaram a passar talco em mim. Colocou o dedo nas minhas partes íntimas e me machucou. Já vi várias meninas chorando. Comecei a pedir pra parar e ele não parava. Eu tinha 18 anos e eu saía muito, eu tinha muitos amigos, assim. Era uma época que eu era bem adolescente, assim, né? Eu era muito bonita, eu conhecia muita gente. Desfilei em alguns lugares, ganhei como garota verão, um ano, outro ano soberana das piscinas. E me convidavam pra muitas coisas, assim. Eu conheci uma menina num trabalho de eventos e ela comentou que tinha um trabalho de modelo para uma marca de biquíni. Quando falaram que eu ia conhecer o dono de uma agência, que ele sim daria trabalhos e que ele queria conhecer as meninas antes. E mandou o motorista me buscar em casa. E fomos até um flat. E me levaram por um flat. Fui pro flat, depois a gente foi pro flat de Barueri. Eu achei que ia ser um estúdio, assim, de modelo, uma coisa assim, né? Aí eu cheguei, era um apartamento, assim, pequeno. Me tiraram umas fotos. Ah, não, porque tem um príncipe que mora aqui em Barueri, que ele gosta, assim, sabe, de meninas assim como você. O patrão, como sempre eles chamavam ele assim, ele gosta que todo mundo trate ele como um rei, que chama ele de reizinho. Eu disse que eu não queria. Foi me convencendo, assim, né, do que eu ia fazer, como ia ser. Aí tem como você vir amanhã para participar da entrevista pessoal com ele? Só quando eu cheguei que eles foram me falar que ele era herdeiro das Casas Bahia, que ele era o Saul Klein. Até então eu não sabia de nada. Saul contratava uma empresa que aproximava para ele, não aproximar no sentido de fazer algo que seja ilegal para enganar as pessoas. O que ele contratava, pelo contrário, eram moças que iriam aos eventos dele. Era isso que ele contratava. Eu conheço o Saul por conta de futebol há mais de 20 anos. Saul é um cara tranquilo, que tem uma vida própria do milionário, tem um prazer enorme em contar com mulheres ao lado dele. Realmente ele tem um modo específico de viver. A gente sabia, por informações de terceiros, que o Saul era um namorador. Mas namorador, tem muitos homens namoradores aí por aí. Hoje são 32 vítimas entre as que participam do processo e as que estudam entrar no processo. Se você procurar no Google, você não vai encontrar nesse período anterior a essas denúncias praticamente nada sobre a vida do Saul. O Saul sempre foi assim uma espécie de fugitivo da mídia. Ele gosta de meninas novinhas que se veste como uma criança, que fala como uma criança, ele gosta. Magra, alta, branca, bem branca. Ele já chegou a dizer pra mim que eu tava muito escura. Por isso que, desde o primeiro dia que eu entrei, eu tinha que usar talco no corpo todo. E durante esse tempo, assim, que elas me arrumavam, me mostraram uma folha com um texto que eu teria que decorar. Que a minha família era bem sucedida, né? Que eu morava em condomínio, que eu fazia faculdade de Direito, que eu fazia balé. Na entrevista era programado tudo que ia acontecer, né? Tudo que ele perguntasse, eu tinha que ter a resposta correta. E o que eu respondesse, ele ia ter a reação esperada já, conforme que eu respondesse, né? Ele ia chegar, ia estar no canal do Animal Planet, sabe? Então ele ia me perguntar o que eu tava assistindo. E eu tinha que falar, eu tô vendo os bichinhos. E aí ele falava, vai, deixa eu ver sem roupa. E a gente ficava assim, né, como assim? E ela, não, amiga, tá tudo bem, vem cá que eu vou tirar pra você, eu te ajudo. O medo, ele te trava. E aí, a parte racional
né, não existe mais. Não sei, gela tudo, assim, você não pensa, você não... Eu tinha 17 anos, eu tinha acabado de completar 17 anos, eu tava numa sala com pessoas 20 anos mais velhas que eu. E ele olhou assim, dos pés à cabeça, deu uma olhadinha pra essa menina que tava acompanhando, né? E aí ele pegou e falou assim, eu vou lá me preparar. Essa menina que tava atrás de mim, que era a Puca, ela só tirou o meu vestido, me levou pro banheiro, ela me deu um tubo de xilocaína e mandou eu agachar e introduzir o tubo de xilocaína no ânus. Então eu entrei no quarto e ali começou tudo. Você tá sentindo borboletinhas no estômago? Sim. Aí você tem que falar com toda aquela vozinha de bonequinha da Disney. A forma, né, que ele vai induzindo o ato é diferente de uma forma de um ser humano normal. Ele tem uma barriga enorme e pressiona a gente, ele segura a gente. E ele já foi colocando, sabe, forçando o sexo anal. E ali foi quando eu comecei a pedir pra parar e ele não parava. Foi muito tenso, mas foi tudo muito rápido. Eu saí. Foi uma comemoração, todo mundo comemorou, tava todo mundo feliz, assim, me parabenizando, né? E todo susto, assim, eu já meio que entrei na onda, né, da felicidade. Assim que eu saí do quarto dele, a Puca veio... Ai, amiga, você passou. Ele falou que você é ouro. Como se ela estivesse me dando uma estrelinha ali, um prêmio, sabe? Você fez o trabalho certo, sabe? E daí ela falou, você vai pro spa, você vai ver como lá é legal. Só que eu só chorava. E aí a Deia, que era a governanta dele, aí ela falou, para de chorar, eu vou aumentar o seu cachê, para de chorar. E eu falando que eu não queria ir, e a outra falando, você vai pro spa lá, não sei o que, lá é super legal, lá tem piscina, lá tem estética, tem salão. E eu chorando, e ela, vou aumentar R$1.000, e eu só falava que eu queria ir embora, e ela, não, calma, R$1.000. Foi a primeira vez que eu andei de táxi. A primeira coisa que eu fiz foi pegar um táxi quando eu saí do aeroporto. Então... Não, eu nunca tinha visto tanto dinheiro, né? A minha mãe, ela é empregada doméstica, então ela ganha ali um salário mínimo. Aí ele pegou, saiu, né? Falou assim, tá, então amanhã eu te vejo no spa, vai ter mais meninas lá, eu vou fazer entrega de presentes e nananã. Porque eu acho, né? Ele não nasceu ontem, ele vê a forma que as meninas ficam. Então, acho que pra amortecer essa situação, né? Aí ele já vem com uma outra argumentação, né? Com o papinho. Por que essas pessoas precisam fazer todo esse teatro para ter uma satisfação? É porque, no fundo, eles têm muito poder, mas eles não percebem. Eles têm que concretizar esse poder nesse ato de submissão de um grupo de pessoas. Ele esteve algumas vezes, e ele relata isso, no sentido de, logo no início... ali principalmente 2007, 2008, ele esteve sim, porque no começo a pessoa da agência organizava para ele em flats, organizava para ele em locais, não na residência dele no início. O Saul nunca esteve em casting algum. A presença do Saul nunca foi nos flats, onde eram realizados os tais dos castings da empresa. Este criminoso, este abusador, este estuprador vai se usar desta dinâmica de poder para fazer as suas vítimas. Ele vai usar a estrutura hierárquica, ele vai utilizar o poder, a confiança, a riqueza que ele possui exatamente para conseguir perpetrar a violência. Aí chegou em Boituva, fiquei assustadíssima, né? Que daí era um monte de menina, umas 30 meninas. E aí todo mundo falava da banana, que a banana era um monstro. E daí eu já tava morrendo de medo dessa tal da banana. Aí quando chegou a banana, assim, eu fiquei falei, nossa, ela é bonita, assim, sabe? Falei, será que ela é tudo isso mesmo que falaram? E ela era tudo aquilo, senão pior ainda. Não era uma relação de trabalho, exatamente. Eu tinha o compromisso de estar presente 24 horas, quando não pessoalmente, quando sim por telefone. Eu virei a confidente dele e então ele era só comigo que ele falava de todas as suas intimidades. Por isso que, inclusive, eu comuniquei que a única pessoa que pode debatê-lo, questioná-lo e falar sou eu, porque ele mente muito.
E as verdades ele falava para mim, confidentemente, como, por exemplo, dizer para uma menina que gostava dela, que queria que ela voltasse, mas, na verdade, era para mandar ela embora, que ele não suportava ela, sabe? Coisas desse tipo. Inclusive, eu levo, né? Eu aceito o ódio de muitas meninas porque eu acatava 100% o que ele pedia para eu falar. Principalmente porque ele falava que alguém tinha que morder e ele ia soprar. E a Natália, conhecida como Banana, ela ainda trabalha, senhor? Eles mandaram a passagem, acho que 1 ou 2 dias antes. Eu chegava sempre um dia antes também. Eu nunca chegava e ia direto pra casa dele. Eu chegava, o Júnior me buscava no aeroporto, eu ia pro flat, eles conversavam comigo mais um pouco, e aí eu ia ou pra mansão ou pro spa. Essas meninas vinham de vários lugares do Brasil. Então, elas ficavam hospedadas na minha casa, que era um apartamento que ele mandou alugar para mim, mas que eu nunca tive direito de poder ficar sozinha ou realmente mandar nesse apartamento. Eu tinha que receber meninas antes de passar o final de semana para se hospedar, porque variava de voos, disponibilidade de voo. Tinha meninas que vinham de partes do Mato Grosso que tinha voo uma vez por semana. Então tinha que ficar em algum lugar. Então eu era obrigada a fazer essa sala para elas, cuidar delas. Aí no outro dia que ele chegou, eles iam passando assim um roteiro do que a gente ia fazer. Ele vai chegar, ficava todo mundo em círculo e ele ia dando um beijo na boca de cada uma por uma. A gente ia ficar em uma roda, gritando que ele era maravilhoso, batendo palma, fazendo festas. Falando uma pra outra, nós chamávamos ele de Zinho, né? Mas pra ele queria que a gente chamasse ele de amor. Aí depois começava a festinha. A hora que eu entrei já tava todo mundo pelado já. Eu já comecei a chorar. A Banana veio, me pegou pelo braço. Você tá louca, você tá aqui pra isso. Eu vou te mandar embora, você não vai receber nada. Se não fizesse nada que ela pedia, ela ia falar pro Zi, né, pro Saul. Aí ela chegava e falava assim, mas se você não fizer isso, ele falou isso de você, falou que você tá gorda, falou que você precisa emagrecer. Tudo isso que acontecia era eu que recebia. Eu fui chamada inúmeras vezes e eu achava isso um privilégio. Que eu era o escudo dele. Por quê? A menina ia chegar e denunciar a mim, porque fui eu que briguei com ela. Tem toda essa questão física de você não poder comer, esse cansaço físico de ficar acordado por dias, por horas, de você satisfazer o ego da outra pessoa. Então, isso também te puxa muito, te suga muito. Então, é extremamente cansativo. Obviamente, várias vezes você pensa assim, não vou voltar mais, mas acaba voltando. E elas frequentavam a vida deles 24 horas. Quando elas não estavam no spa, no sítio, estava na casa dele. E sem ter nenhum contato com ninguém. E, obviamente, sem contar para ninguém do que estava acontecendo. Então, não tinha ninguém para estar ali questionando. E quando ela questionava, tinha eu e as outras mais velhas dizendo que não. Reproduzindo o que ele tinha feito conosco. Ele tinha o poder de fazer você duvidar do que você estava vendo, do que você estava sentindo. Eu não aceitava que aquilo era um estupro. Eu não aceitava que alguém falasse que ele era pedófilo. Eu falava, não é assim. Por quê? Porque quando se fala em estupro, a gente pensa no maníaco do parque. A gente pensa na menina que tá andando na rua sozinha e alguém vai lá e pega ela e bate nela. Não, esse não é o Saul. Ninguém vai pensar no estupro no cara que é casado com a sua esposa e uma noite que ela não quer transar, ele força. Esse é o Saul. Mas por que voltou, que é o que mais a gente escuta? Se era tão ruim, por que voltou? Mas é uma resposta que nem eu sei responder, sim. Porque eu continuava indo, eu não precisava voltar, mas eu continuava indo. Eu não sabia por quê, né? E eu criei um vínculo um vínculo assim, que aquilo ali já era minha vida. E muitas vezes
Eu chorava em casa e eu surtava, eu não quero ir, mas eu me levantava e eu ia. Eu não podia ter aquela vida de princesa que eu sempre idealizei desde pequena, se não fosse ficar ali, daquele jeito. Como quando eu comecei, me falaram que era um príncipe num castelo e todas essas coisas assim. E mesmo ela percebendo essa condição, muitas vezes elas têm uma dificuldade de se desligar disso. A sensação e o sentimento de vergonha, de constrangimento e de humilhação que permeia o seu imaginário faz que muitas vezes a dor de não sair é menor do que a ideia do imaginário de quanto ela pode ser constrangida por isso. O Saul me comprou pela história da Cinderela, de um príncipe encantado. E ele usou isso por muitos anos para me ter fiel ao lado dele. A decisão de ir para lá fazer isso não foi minha, e quando eu cheguei lá, eu fui convencida disso. E é importante a gente lembrar que havia um esforço de toda a equipe contratada por Saul Klein para normalizar a situação. As vítimas olhavam ao redor e tudo aquilo montado, cenários, equipe, staff, motoristas e tantas outras coisas, aparentavam que aquela violência ela era absolutamente normal e trivial e se ela se sentia culpada, aquilo era coisa da cabeça dela. E eu acho muito superficial a gente ficar perguntando por que elas voltaram. A gente tem que perguntar por que elas entraram e por que tantas mulheres entraram e por que a palavra de tantas mulheres é posta em dúvidas, sendo que muitas delas não se conheciam, muitas delas moram em estados diferentes e contam absolutamente as mesmas coisas. Não foram adultas, não foram profissionais do sexo. Ele queria criança. Quanto mais infantil, melhor. Mas ele sabia do perigo dele pegar uma menina de 10 anos. Então ele pegava uma de 17, 18, 19 e fazia ela parecer ter 10. E não era ele sozinho, tinha uma rede para fazer isso. Tinha uma para te ensinar a voz que você ia fazer, a outra te ensinava como você ia sentar. Então é uma rede montada para satisfazer um homem. E ele banca tudo isso. Uma das coisas que mais me chama a atenção é a ideia de que existem uma série de pessoas indiretamente envolvidas nesses casos que escolhem simplesmente desviar o olhar. Qual